Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e convido todos vocês a verificar qual será a nossa aula de hoje. Muito bem, então hoje é a nossa aula 207 de Educação Física para o 7º ano e o nosso conteúdo será esportes indígenas. E eu já pergunto a vocês, vocês conhecem algum esporte indígena? Vocês sabiam que tem uma programação especial para demonstrar todos esses esportes? E aí? Normalmente, quando se fala num grande evento esportivo, a gente lembra do quê? Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas, né? Mas a gente nunca parou para pensar que tem os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Na verdade, talvez vocês não conheçam, mas hoje vocês irão conhecer. Então, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é um grande evento esportivo, onde as tribos vão demonstrar ali toda a sua cultura através do quê? Dos esportes. Então, observem aí esses dois slogans que vêm representando aí dois eventos relacionados aos esportes indígenas. Então, nós temos os Jogos dos Povos Indígenas, que foi no Ceará, e nós temos os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que ocorreu em 2015, certo? Muito bem, então, esses são grandes eventos que vão demonstrar aí todos os esportes indígenas, né? Uns de competição, outros de demonstração, certo? Muito bem. Bom, como todos os eventos, né, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas também têm a sua história. Tudo começou lá em 1996 com os irmãos Terena, quando eles decidiram, né, criar, na verdade, organizar, né, esse evento. E aí, depois de um tempo, ele foi ganhando notoriedade, o Ministério do Esporte também já ajuda ali, né, na organização desse evento, e ele se tornou mundial aí com a presença de várias etnias, onde eles vão competir e demonstrar esportes. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre alguns esportes que são que competem, né, onde os indígenas competem e também demonstram, tá? Nem todos os esportes que eu vou mostrar para vocês hoje, eles competem. Na verdade, às vezes é só de demonstração, tá bom? E eu começo logo aqui com o nosso arco e flecha. A gente sabe que esses dois instrumentos fazem parte do dia a dia, né, da vida do indígena, porque eles caçam, eles pescam, né, todos com esse instrumento, que no caso é arco e flecha. E como é que funciona essa competição? É bem interessante, já vai anotando aí no caderno de vocês, tá bom? Então, nesse esporte, aqui no arco e flecha, o competidor ele tem direito a 3 tiros, tá? E a intenção dessa prova é o quê? Que ele acerte o alvo. E o alvo, vocês já sabem o que é? Não, vou falar para vocês. O alvo, ele é um peixe e cada parte desse peixe tem uma numeração. Então, aonde esse atleta atinge as 3 flechas, vai somar o ponto, né, os pontos, e vai ver qual é a sua classificação. Então, cada competidor tem direito a 3 tiros, tá? E aí tem um alvo que é o peixe, e esse nosso atleta, ele fica a 30 metros, né, do alvo. Então, é bem interessante. As flechas, elas medem cerca de 50 centímetros. Então, observem aqui essa imagem, que é justamente isso, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de assistir os Jogos dos Povos Indígenas, quando tiver novamente, vocês vão ver essa imagem, né? De eles aqui com a flecha e o arco, certo? Muito bem, vamos prosseguir, vamos ver outro esporte indígena. Olha só, esse aqui é super interessante, é o cabo de guerra. Nós aqui, né, a gente sabe que o cabo de guerra hoje virou o quê? Uma brincadeira tradicional. Mas vocês sabiam, né, que na cultura indígena o cabo de guerra é um esporte e é um dos esportes onde eles vão demonstrar toda a sua força, né? É bem interessante. Então, olha só, no cabo de guerra, de força no caso,
O objetivo é medir a força física dos participantes. Tanto é que nós temos aí 2 times que são compostos por 10 atletas e 2 reservas. Então, fica um time de cada lado com essa sinalização aqui em amarelo, né? Que é justamente que vai marcar quando passar para o time adversário, para o campo adversário ou para o seu campo, tá bom? Então, cada equipe que conseguir trazer a fita, né, que está ali no meio do cabo para o seu lado, ganha, né, para o seu campo, ganha. É só lembrar aí da brincadeira do cabo de guerra que vocês já vão conseguir imaginar como que é esse esporte. Lembrando que é o quê? Para medir a força física do time, né? Certo? Muito bem. Vamos prosseguir, vamos ver outra. Essa aqui também é super interessante, é a canoagem. A gente sabe que a canoa faz parte da cultura indígena e da nossa cultura também, até porque as nossas raízes são indígenas. Então, a canoagem é um esporte onde vocês estão vendo aqui, que tem a presença da canoa, né? Lembrando que na competição, os atletas eles levam o seu próprio remo e usam as canoas rústicas durante a competição. A prova ela é exclusiva para a categoria masculina, tá? Ela é realizada em duplas e sempre em águas abertas, como vocês estão vendo aqui na imagem. A distância percorrida é de aproximadamente 1.000 metros, ou seja, eles têm que remar muito rápido. As canoas usadas nas provas são sorteadas previamente, pois nem todas têm o mesmo tamanho e peso, e às vezes são feitas de materiais diferentes também. Por isso, né, que tem essa questão do sorteio, para que ninguém se sinta prejudicado, certo? Então, essa aqui é a canoagem. Prosseguindo, vamos ao nosso próximo esporte, que é o atletismo. O atletismo a gente consegue visualizar ele nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas e também nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E o atletismo, essa prova aqui, ela é de 100 metros. Cada delegação, ou seja, cada tribo indígena, ela pode inscrever no máximo 2 equipes, uma masculina e uma feminina, compostas por 2 atletas, certo? E aí vai ter aí a competição, que é quem corre mais rápido, ou seja, quem é mais veloz. Prosseguindo, nós temos a corrida com tora, que é um dos esportes assim, que eu gosto bastante, né? Ela é bem diferenciada, como vocês estão vendo aqui, né? Eles têm que carregar uma tora. Vocês sabiam que essa tora pode chegar até 100 quilos? Já pensou? Precisa ter muita força. Então, esse esporte também vai explorar aí a questão física dos atletas, tá? Apesar de as mulheres também competirem, correrem nessa prova, né? Ela é exclusiva dos homens. Cada etnia forma uma equipe com até 10 atletas e mais 3 reservas. E o que eles têm que fazer? Eles têm que percorrer ali 2 voltas ali do local onde está acontecendo a disputa dentro da arena. Quando eles completam essas voltas, aí a gente tem um vencedor. Lembrando que eles podem passar essa tora de um por outro. Vocês lembram aí? As toras são pesadas, né? Quase 100 quilos. Então eles precisam fazer uma força-tarefa para chegar ao final da prova. Então é bem interessante. Prosseguindo, nós temos o Chico Narrati, ou Chico Narrati, ou Gico Narrati. Vocês podem ouvir aí essa palavra ser pronunciada de várias formas. Todas estão corretas, tá bom? Mais conhecido como futebol de cabeça. Esse esporte, ele é muito interessante, porque ele lembra o futebol, só que ele usa uma parte diferenciada do nosso corpo, que é a cabeça. Vamos ver aqui, vou falar para vocês um pouquinho das características. É uma espécie de futebol em que o chute só pode ser dado usando a cabeça. É disputado por 2 equipes que podem possuir 8, 10 ou mais atletas. E um será o capitão. É realizada em campo de terra batida para que eles tenham impulso, né? Para que a bola tenha impulso também. Então, observem aqui na imagem. Quando a bola está vindo na direção do atleta, o que ele faz? Ele desliza, né, e bate essa bola. Lembrem-se,
Tem que usar a cabeça para fazer com que a bola se movimente. Então aqui também, se vocês conseguirem observar bastante a imagem, vocês vão perceber que eles precisam ter bastante força, não somente nos braços, mas ter um controle total do seu corpo, né? Prosseguindo, nós também temos o futebol, mas já digo a vocês que o futebol ele não é uma paixão como é pra gente, tá? Então eles jogam futebol, mas o famosíssimo lá é o Jico Narrati, ou Chico Narrati, tá? Lá é famosíssimo, tá? Então nesse aqui, o futebol ele é regido com as mesmas regras, né? Com a instrução geral dos jogos e obedece o padrão da Confederação de Futebol, Brasileira de Futebol, tá bom? Exceto o tempo de jogo, que é de 50 minutos divididos em 2 tempos de até 25 minutos cada, com intervalo de 10, tá? Então tem essa diferença aí. Apesar de possuir as mesmas regras, tem a diferença no tempo. Prosseguindo, nós temos o arremesso de lança. E olhando para essa imagem, vocês não lembram aí de uma prova do atletismo também? Arremesso de dardo, né? Então, ó, os Jogos dos Povos Indígenas também tem esse esporte, mas no caso se chama arremesso de lança. Ela é uma prova individual realizada apenas pelos homens. Nos jogos, a contagem dos pontos é feita de acordo com a distância alcançada, ou seja, vence aquele que atingir uma maior distância, que é bem parecido com a questão do dardo, né? Certo, gente? Bem interessante, né? Espero que vocês estejam gostando. Vamos prosseguir, vamos falar agora sobre lutas corporais. Nas Olimpíadas a gente vê o judô, karatê, taekwondo, boxe, né? E na cultura indígena também tem as lutas corporais. Nós temos o Ijjaçu e várias outras, mais umas outras 2 lutas corporais. Então as lutas corporais elas são realizadas pelos homens e também pelas mulheres. E o esporte está inserido na cultura tradicional dos povos que o praticam. Então tem algumas lutas que fazem parte aí de um ritual, né? E tem outras que é apenas para demonstração também. Bem interessante, vale a pena conferir cada uma delas. Prosseguindo, nós temos a natação também. A diferença é que não ocorre em piscinas, e sim no rio aberto, né? Então, a relação da vida desses atletas é muito grande. A gente sabe, né, que praticamente as crianças já nascem ali dentro do rio, já vão nadando e conhecendo todo esse meio aquático, certo? Então, esta prova, ela acontece num lago ou no rio. Ela é uma prova realizada em águas abertas. Prosseguindo, depois da natação, nós temos a zarabatana. Epa, bem interessante também esse esporte. Observem aqui o instrumento que ele utiliza. Vocês sabiam que dentro desse instrumento tem uma flechinha que quando ele assopra, acerta o alvo, tá? Então, a zarabatana ela é um esporte individual. Na competição o atleta se posiciona a 20 ou 30 centímetros de um alvo adaptado, que pode ser uma melancia que está pendurada ali num tripé, tá? A prova consiste em atingir o alvo o maior número de vezes possíveis. Então ele tem que atingir só ali com o sopro. Interessante, né? Tem que ter um pulmão aí reforçado. Prosseguindo, nós temos o roncran. Olha, esse esporte também é bem legal. Se tivesse uma imagem mais aberta, vocês conseguiriam também ver aí a questão de ser parecido com o hóquei na grama ou o hóquei no gelo, tá? O roncran acontece assim, acontece num campo onde nós temos 2 equipes. Essas equipes, esses atletas, eles têm instrumentos para manusear aí a bola que será passada de um por outro. É tipo um taco, que é chamado de borduna, certo? Então, o que eles têm que fazer? Acertar a bola e levar para o campo adversário e atingir ali a linha final da demarcação ali do jogo, tá? Então, é bem interessante. A bola que eles utilizam é tipo um coco, tá? Então, quando essa bola ela ultrapassa a linha de fundo do oponente, marca um ponto. É bem legal esse esporte. Procurem conhecer um pouquinho mais depois, tá bom?
Bom, gente, então vocês viram aí alguns esportes indígenas. Espero que vocês tenham gostado. Foi de uma maneira muito rápida, né? Mas vale a pena vocês depois, ó, lá no Google, dar uma pesquisada, ver alguns vídeos que vocês vão ver o quão interessantes são os esportes indígenas e o quanto eles têm relação com os esportes não indígenas. Tanto é que tem alguns, né, que tem o quê? Origem desses esportes indígenas, né? O Chico Narrati, ou Chico Narrati, ele vem muito antes do próprio futebol, né? Lá, eles, naquele tempo, é chamado de cabeçobol. Interessante, né? Bom, vou finalizando a aula por aqui e chamando a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Sobre o arco e flecha dos jogos indígenas, podemos afirmar que... agora é com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, alunos, estamos de volta. Vamos lá solucionar a nossa questão. Mas antes vamos relembrar aí o que eu pedi para vocês. Primeiro eu falei, né, sobre os esportes indígenas, o que a gente poderia afirmar. E aí nós tivemos algumas participações. Vamos ver aqui o que vocês estão dizendo. E eu começo com a Ellen. De acordo com a Ellen, a letra correta é a letra B. Na verdade, ficou em dúvida, né? A letra D ou B? Letra B, né? A Ana Clara também está falando letra B. O Luiz Henrique, letra B. A Ellen, mais uma vez, falando que é a letra B. E aí, gente, será? Vocês prestaram bastante atenção na aula? Vamos conferir agora, tá bom? Então, coloca aí as sentenças para mim, por favor, a questão. Vamos ver aqui. Então, sobre o arco e flecha dos jogos indígenas, podemos afirmar que... Aí vocês teriam que lembrar o que nós vimos a respeito do arco e flecha. Eu falei para vocês que no arco e flecha tem um arco e a flecha e eles têm que acertar um alvo. Bom, e aqui diz na primeira sentença, o alvo tem o formato de um peixe, correto? Correto. Tem o formato de um peixe. Lembra que eu falei para vocês que nesse peixe... Ele é dividido em partes que tem uma numeração e a partir da onde esse atleta inseriu lá a flecha, vai fazer a contagem e ver, né, a sua soma ali de pontos. Então, aí a primeira está correta. Então, a gente pode afirmar que o alvo tem o formato de um peixe. 2. Cada competidor tem direito a 3 tiros. Correto também. Falei para vocês isso lá na aula, hein? 3. O tiro é realizado a uma distância de 30 metros do alvo. Também está correto. Então, nós temos aí 1, 2, 3, correto. 4. O tamanho do arco e o material da flecha variam entre as etnias. Está correto também. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua forma ali, né, de construir o seu arco e a sua flecha. E pode ser que os materiais sejam diferentes. Logo, ele vai ter um formato e um peso diferente. Então, aqui nós vimos o quê? Que 1, 2, 3 e 4, as 4 sentenças estão de acordo. A gente pode afirmar que elas estão corretas. E aí nós vamos lá ver as nossas opções de resposta. Vamos lá? Então, nós temos aqui como opção de resposta. Letra A, 1 e 2. Letra B, 3 e 4. Letra C, 1, 2, 3 e 4. Ou letra D, 2 e 4. Então, se as 4 sentenças estão corretas, lógico, a nossa letra correta é letra C. Vamos ver o gabarito? Olha aqui, resposta, alternativa C. Os povos indígenas usavam muito arco e flecha como arma de guerra. Atualmente é usado para caça, pesca e rituais. E tornou-se também uma prática esportiva, sendo disputada entre as aldeias. Neste esporte, o competidor tem o direito a o quê? 3 tiros, que serão disparados contra o alvo, que é o desenho de um peixe, que fica a 30 metros de distância e as flechas medem cerca de 50 centímetros. Lembrando que elas podem ser feitas de materiais diferentes, certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito dos esportes indígenas. Já peço que vocês pesquisem mais e aprendam sobre essa cultura que é tão linda e que faz parte da nossa cultura também, que na verdade é a nossa cultura, certo? Bom, foi bom estar aqui com vocês e eu espero vê-los em breve. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.